Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, os versículos 4 e 5. Assim está escrito: Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Este o texto que vamos meditar neste dia, falando sobre os 3 encorajamentos de Deus para o seu povo. Nós estamos diante de uma palavra para uma época da história do povo de Deus, o povo de Israel, na terra, quando, através de várias experiências que eles tinham atravessado, de sofrimento, de opressão, de tristeza, e quando chega o momento de Deus manifestar-se no meio deste povo, operando com livramento, cumprindo uma promessa que Deus havia feito a Abraão, que o seu povo seria peregrino em terra estranha, e depois de um período, o Senhor Deus visitaria este povo e traria a eles o livramento, cumprindo assim a sua promessa. Isto aconteceu, passou-se os dias de Abraão, passou os dias de Isaque, seu filho, passou durante o tempo da vivência de Jacó, neto de Abraão. A promessa de Deus começou a cumprir-se quando José foi vendido pelos seus irmãos, porque não o suportavam, visto José ser alguém que tinha comunhão com Deus, e os seus irmãos viviam de maneira contrária a isto, porém não o suportavam e o venderam. E o certo é que Deus conduziu José, aquilo que parecia a sua derrota, a sua destruição, o seu aniquilamento. Deus o conduziu com mão forte e o levou ao Egito. E lá o Senhor Deus o honrou e o colocou sob autoridade naquela nação. E o certo é que chegou o tempo da fome e os filhos de Jacó foram conduzidos então para o Egito, a época de José. Isto eram em torno de 70 almas, e eles passaram a habitar ali na terra do Egito, onde havia fartura de mantimento, unicamente porque Deus, através de José, manteve o mantimento durante o período difícil daquela época, o período da fome. E Jacó com seus filhos, quando tem conhecimento que José está vivo, é o governador do Egito, eles decidem ir para lá. Porém, José morre, o povo de Israel continua na terra do Egito. Passado um tempo, levanta-se um rei que não conhecia José e começou a oprimir aquele povo. E aquele povo clamou ao Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus ouviu o clamor, porque havia chegado o tempo do livramento de Deus. Deus disse: ouvi o clamor, vi as lágrimas, e outra coisa mais que Deus fez. Aqui em Êxodo, no capítulo 3, está registrado o que Deus fez para a libertação daquele povo, como todas as coisas de Deus se realizam dentro do propósito da sua vontade e no tempo que o próprio Deus estabelece. Capítulo 3, versículo 7 e 8, diz assim:
E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do perizeu, e do eveu, e do jebuseu. E eis que agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Deus, então, escolhe a Moisés, separa-o, capacita, e através de Moisés, Deus age no meio daquele povo, livrando-o do Egito e de Faraó, quase 3 milhões de pessoas. Entraram 72 pessoas no Egito. Ao saírem depois de este longo tempo, 400 anos, eles saem agora uma multidão, conduzidos pela mão de Deus para a travessia do Mar Vermelho e começarem a caminhada pelo deserto, conforme o plano e a estratégia de Deus para aquele povo, indo em direção à terra prometida, terra que Deus lhes havia prometido, a terra de Canaã, que mana leite e mel. O certo é que Deus, com a sua poderosa mão, os conduziu. Ficaram caídos no deserto aqueles que murmuraram contra o Senhor, aqueles que não valorizaram o amor e o cumprimento de Deus na promessa que lhes havia feito. Dos que saíram do Egito, somente 2 entraram em Canaã, que foi Josué e Calebe. Os outros que entraram, todos eles nasceram no deserto. Porém, dos que saíram do Egito, só Josué e Calebe. Os demais ficaram por não crerem na promessa de Deus para eles. E assim aconteceu, eles entraram na terra prometida, ficaram ali, o Senhor Deus estabeleceu o seu propósito para a vida deles, quando pelo deserto, Deus então falou a Moisés para fazer o propiciatório, o tabernáculo, que era o símbolo da presença de Deus no meio daquele povo, e era levado, cada momento que o povo saía em marcha, era levado aquele tabernáculo, e quando o acampamento assentava-se, então ali eles faziam o trabalho necessário para com Deus. Era o elo da comunhão de Deus com aquele povo. Quando eles entram na terra prometida, o Senhor Deus, então, continua abençoando e eles vão conquistando aquelas terras e chega os dias de Davi. E nos dias de Davi, ele começa a observar que ele tem a sua moradia, que cada um tem o seu lugar de habitação, porém não há um lugar para a habitação do nome de Deus. E Davi coloca no seu coração edificar uma casa para Deus. Porém, Deus não lhe permite, porque Davi era guerreiro, homem marcado pelo sangue, pelas guerras, pelas pelejas. No entanto, o que Davi faz? Davi, ele compra o terreno, Davi, ele faz a planta do templo, ele prepara todos os materiais necessários e quando chega o tempo de seu filho Salomão assumir o reinado, Davi transfere tudo isto para Salomão e dá a ele as orientações que ele faça aquela casa para Deus, que se tornou o templo de Jerusalém. Um templo esplendoroso, magnífico, belo, admirável, forrado a ouro, com tudo aquilo que Salomão entendeu que deveria oferecer a Deus, do melhor da terra, em ouro, em pedra, em prata, em madeira, em tecido, tudo de melhor qualidade foi feito ali na edificação. Aquele templo foi construído, foi dedicado a Deus, Deus recebeu aquela dedicação, Deus fez ali uma promessa,
que ali naquele lugar, o Senhor disse, escolhi e santifiquei este lugar para que nele esteja o meu nome. Deus colocou no templo edificado ao seu nome, Deus colocou ali o seu nome, o seu coração, os seus olhos e os seus ouvidos. Então, tudo que podia representar Deus estava direcionado naquele lugar. Tanto é que quando as pessoas fossem ali, eles tivessem a conscientização da presença de Deus naquele lugar. E se eles estivessem em lugares longínquos, eles deveriam observar a direção aonde estava o templo em Jerusalém e para lá dirigir a sua face e fazer as suas orações. Coisa que aconteceu na época de Daniel, quando foi levado cativo para a Babilônia. Ele, da banda da sua casa, tinha janelas, ele abria para a direção de Jerusalém e, voltados para aquela cidade, 3 vezes no dia, ele fazia a sua oração. Aquele templo foi o encanto para o povo de Israel. Mas, no entanto, aquilo passou e eles começaram a acostumarem-se com as práticas, os costumes, o comportamento do povo da terra. Isto foi desagradando o coração de Deus. Deus levantou profetas para adverti-los e avisá-los, mas eles fecharam os ouvidos. O certo é que foram levados cativos, Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu aquele templo. Acabou-se o que era um marco central na vida e na cidade daquele povo. Um povo que viveu errante por um caminho, procurando viver à sua maneira. Mas a promessa de Deus é que aquele cativeiro, a semelhança da escravidão de Israel no Egito, que duraria 400 anos, o cativeiro profetizado por Jeremias, conforme Daniel, ao ler a profecia, entendeu, Deus lhe deu o entendimento de que a duração daquele cativeiro era de 70 anos. E ao aproximar-se este tempo de 70 anos, Deus prepara a história. E através dela, Deus coloca as pessoas do seu propósito. Lembre que com o cerco de Jerusalém, foi com Nabucodonosor. Ele foi muito cruel. Ele fez uma destruição. Depois de Nabucodonosor veio Belsazar, depois de Belsazar vieram outros. E o certo é que passaram-se alguns reinados ali, até chegar os dias de Dário e Ciro. E nos dias de Dário e Ciro, o Império Medo-Persa, cumpriu-se o tempo de 70 anos, e a Ciro, a quem Deus já havia designado, provavelmente 150 anos antes do seu nascimento, através do profeta Isaías, o Senhor Deus havia dito o seguinte. Isaías, aqui no capítulo 58, quando vemos aqui em Isaías, deixa-me ver se eu me recordo agora qual é o capítulo e o versículo. Capítulo 45 e o versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante de sua face, e soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. E diz aqui, por amor de meu servo Jacó, eu a ti te chamei pelo teu nome, e pus-te o teu sobrenome. Deus aqui, falando sobre alguém que viria, cujo nome seria conhecido como Ciro. E exatamente na época de Ciro, foi a época em que Deus abriu as comportas, abriu a oportunidade, porque havia chegado o tempo de o povo de Israel retornarem-se para a sua terra, para a reconstrução de Jerusalém, da cidade, dos muros, das portas e do templo.
Bem como aquele templo esplendoroso havia sido destruído, Deus agora coloca no coração, como a sua promessa, de que edifique-se ali um novo templo. E este novo templo não teria a beleza que tinha o templo de Salomão. Mas Deus fez a eles uma promessa de que a glória da segunda casa seria maior do que a glória da primeira casa. Então, o que importa no templo não é a estrutura, não é a beleza, não é o preço dos materiais que foram colocados na sua edificação, mas é a manifestação de Deus, da sua glória, do seu poder, da sua presença. Quando a manifestação de Deus acontece, o lugar pode ser o mais simples, humilde e discreto possível. Porque o que vale ali é se Deus está presente ou não. Como nos dias de hoje, quantas vezes as pessoas edificam monumentos, catedrais, arranha-céus, coloca tudo o que eles acham de melhor para, quem sabe, impactar a Deus e persuadi-lo. E muitas das vezes, com toda essa estrutura e beleza, Deus nem passa perto deste lugar. A presença de Deus não entra. Por quê? Porque não é somente o lugar, a estrutura. São as pessoas que vão se reunir ali. Se no coração delas não houver lugar e espaço para a presença de Deus, eles estão eternamente perdidos. É o que vemos nos nossos dias. Quantos lugares abandonados, frequentados por pessoas, mas desamparados de Deus, porque fecharam-lhes o coração, os olhos e os ouvidos e, portanto, tornaram-se mudos, surdos, cegos e insensíveis. E não têm em si a presença de Deus. Mas esta promessa que Deus fez através do profeta Ageu, nos dias de Dário e Ciro, esta promessa nós encontramos aqui, Ageu sendo levantado por Deus como profeta no 2º ano do rei Dário. E ele começa a profetizar no dia 1º do 6º mês do 2º ano, para que aquele povo aplicasse o coração aos caminhos e que pudesse compreender que um novo tempo estava raiando dentro da promessa de Deus para aquele povo. E quando chega ao 24º dia do 6º mês, Ageu novamente é convocado pelo Senhor. Passa-se quase um mês. No dia 21 do mês 7 do ano 2º, vem a palavra de Deus para Ageu. E é onde está o contexto da leitura que fiz esta manhã. Ageu capítulo 2, versos 4 e 5. Observe desde o verso 1. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério de profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá. Então, Zorobabel era a autoridade, era o governante da época. E a Josué, filho de Jeozadak, que é o sumo sacerdote. E ao resto do povo, a nação de Israel, dizendo: quem há entre vós que tenha ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? A simplicidade desta nova casa em relação ao templo de Salomão. Então vem a palavra de Deus, conforme diz, os 3 encorajamentos de Deus para o seu povo. Veja que quando chega o tempo, Deus une o profeta, o governante, o sacerdote e os povos para trabalharem em unidade dentro do propósito estabelecido por Deus. Deus aqui levantou o profeta Joel para falar com Zorobabel, o príncipe, com Josué, o sumo sacerdote, e com o povo
da terra, o povo de Israel que ali estava, mostrando a eles, embora a casa que estava sendo edificada não tinha a mesma grandeza, beleza e esplendor aparente e material, no entanto, uma promessa de Deus se fez, porque a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Então, quais os encorajamentos de Deus? Versículos 4 e 5, nós encontramos 3 encorajamentos. Primeiro, está aqui: ora, pois, esforça-te, Zorobabel. Palavra de Deus direcionada ao príncipe. Depois, Deus usou Ageu. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Palavra dirigida ao sumo sacerdote. E por fim, esforçai-vos todo o povo da terra. E quem diz e o chama para se esforçar é o Senhor dos exércitos. Esforçar-se, recobrar o ânimo, a força, a coragem, a disposição, estar pronto, decididos a cumprir o que Deus orienta a cada um deles. Primeiro era preciso estar esforçado, porque sem esforçar-se, sem estar encorajado, motivado pelo poder, pela palavra de Deus, ninguém se movimenta, ninguém realiza nada. Mas é primeiro necessário esforçar. Segundo, e trabalhai. Primeiro, tome ânimo, esforce-se. E em segundo, o segundo encorajamento é e trabalhai. Primeiro, seja esforçado, encorajado, decidido, depois se ponha em ação. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Então, observamos aqui 2 encorajamentos neste versículo. No outro, encontraremos o terceiro. Mas aqui 2 coisas que Deus pediu daquele povo. Primeiro, do líder, depois do sumo sacerdote e, por fim, de todo o povo, unindo toda aquela gente. Deus trabalhando através do profeta, do príncipe e do sumo sacerdote. E na união e na concordância e obediência deles à direção de Deus, todo o povo também estava sendo convocado para unirem-se a eles e realizarem um trabalho que fosse digno do nome do Senhor, que era a edificação daquela segunda casa. Note, para nossa lembrança, quando Deus recolheu a Moisés e colocou Josué para dar continuidade à sua obra aqui na terra, porque o povo ainda não estava na terra prometida. Eles estavam próximos ao Jordão, mas precisavam atravessar o Jordão. E então aqui em Josué, no capítulo 1, os versículos 6 a 9 e 18, nós vamos encontrar as palavras de Deus para Josué e vamos compará-las com as palavras de Ageu para Zorobabel, Josué e todo aquele povo. Observe: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que fores. Por onde quer que andares, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E no versículo 18,
Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Deus encorajando a Josué para o trabalho importante que ele tinha para realizar. Quando vamos a Segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 7, Deus falando a Asa, dizendo o seguinte: o povo estava em desencontros, mas Deus disse: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Quando Davi deu conselho a Salomão, o seu filho, que estava sucedendo no reinado, a quem Deus permitiu construir o templo, as palavras de Davi para Salomão foi: esforça-te e faze a obra. Em 1 Crônicas 28 e 10. Quando olhamos a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15 e o versículo 18, está escrito o seguinte: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, o que é que Deus espera do seu povo para que ele possa mover a sua mão? É que este povo seja esforçado e que este povo trabalhe para a glória de Deus. É o que nós encontramos aqui no versículo 4. Esforça-te, Zorobabel, esforça-te, Josué, esforçai-vos todo o povo e trabalhai. Então, o esforço e o trabalho trariam a realidade, a construção, a edificação daquela casa para templo do Senhor. Porque eles estavam cuidando da sua própria casa e desprezando a casa de Deus. Os dias atuais são parecidos com este. As pessoas edificam as suas casas e abandonam a obra de Deus. Cada um está preocupado em conseguir bens para si e não se esforçam com temor e com trabalho para o bem e o crescimento da obra de Deus aqui na terra. Então, dois encorajamentos encontramos aqui: esforça-te e trabalhai. E o terceiro nós encontramos no versículo 5. Diz assim: segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Então, o terceiro encorajamento aqui é: não temais, não tenham medo, não fiquem preocupados, porque o Senhor está com este povo para reconstruir, para construir aquela casa, para que Deus manifeste ali a sua glória. Então, os três encorajamentos aqui são: primeiro, esforçai-vos; segundo, trabalhai; terceiro, não temais. Eu estou convosco, de acordo com a promessa, com a aliança que eu fiz a Moisés. Eu cumpro a promessa que fiz. E aí vem aquele versículo de Números: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria uma coisa e não cumpriria? E quando nós encontramos nas epístolas de Paulo dizendo: fiel é o que prometeu, o qual fará. Todas quantas promessas de Deus há, são nele o sim e por ele o amém. Então encontramos aqui três encorajamentos de Deus para o povo: sejam fortes, esforçai-vos. Não se pode viver de maneira irreconhecível diante de Deus, sabendo que há uma promessa de Deus, de que a aliança, a promessa que Deus fez, ela está em pé. Mas cada um de nós devemos estar situados pelo propósito de Deus em relação à sua promessa. Então é preciso ser forte, esforçar, ser encorajado, estar animado, estar disposto. E não basta somente ouvir uma promessa de Deus para a vida
e aquietasse. O que diz o texto que li é que, ao terem de Deus a promessa, é preciso se esforçar e trabalhar. Não, Deus me fez uma promessa, vou esperar sentado, vou esperar deitado, não vou fazer nada, porque foi Deus que prometeu, é Deus que vai cumprir. Este pensamento não condiz com a realidade da palavra de Deus. Deus lhe fez uma promessa, coloque-se em sintonia com a vontade de Deus. Procure entender por quais caminhos Deus vai conduzi-lo. Porque se deixar-se levar pelas circunstâncias, pode perder o direcionamento da promessa de Deus. Portanto, esforçai-vos e trabalhai. O trabalhar é colocar-se em sintonia com a vontade de Deus e procurar observar em si alguma coisa que impede o cumprimento da promessa de Deus e abandonar, e mudar o caminho, e procurar a direção de Deus, o caminho estabelecido por Deus. Através do profeta Isaías, Deus deixou registrado: e os teus ouvidos ouvirão a voz do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Portanto, esforçai-vos e trabalhai, e não temais, não tenha medo. Porque quando você se esforçar e começar a trabalhar em direção ao propósito estabelecido por Deus, podem se levantar situações, dificuldades, inimigos e limitações para detê-lo, para assustá-lo, para amedrontá-lo, como aconteceu com Neemias. Tobias, Gesem e Sambalate se levantaram para causar o terror, para amedrontar, para desviá-lo do propósito de Deus, mas eles mantiveram-se firmes na promessa de Deus. Esforçaram-se e trabalharam, porque tinham diante de si uma promessa de Deus. E, com base na promessa, o coração se fortaleceu e eles não se amedrontaram diante das situações que lhe apresentaram. Então, esses 3 encorajamentos de Deus para o povo daquela época, para Zorobabel, o príncipe, Josué, o sumo sacerdote, e todo o povo, e o profeta de Deus, Ageu, o instrumento daquela ocasião, tudo isto contribuiu para o bem de todos. Eles edificaram aquela casa e Deus então disse, aqui está no versículo de número 9, a glória desta segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então observe 3 encorajamentos de Deus para o seu povo. Nos dias de hoje, no século em que vivemos, o encorajamento de Deus para mim, para você, para cada um de nós é: primeiro, esforçai-vos. Segundo, trabalhai. Terceiro, não temais. Com este encorajamento de Deus de se esforçar, trabalhar e não temer as adversidades e os obstáculos e inimigos, certamente nós levaremos a bom termo e cumpriremos o propósito de Deus, conforme Paulo cumpriu na sua vida. Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combater o combate. Paulo estava se esforçando-se no combate. Acabei a carreira. Ele disse: trabalhei no Senhor. E por fim, ele não temeu. Guardei a fé. E à medida em que guardou esta fé, a promessa de Deus estava a cumprir-se. Desde agora me resta a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Eu e você hoje somos encorajados por Deus a nos esforçar na sua obra, no seu trabalho, naquilo que ele designou. Esforçar e trabalhar. Esforçar
e trabalhar, como Deus disse a Asa através do profeta Oded. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. E na linguagem de Paulo, que o nosso trabalho, nós não teremos o trabalho em vão, mas esforçai-vos. Então, sede firmes e constantes, sempre e abundante, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, esforçando-se e trabalhando e não temendo as dificuldades, o trabalho será realizado, o nome do Senhor será glorificado, Deus estabelecerá a paz no lugar, a presença de Deus, o poder de Deus, o coração de Deus, o ouvido de Deus, os olhos de Deus, tudo estarão presente e fará a diferença na vida daqueles que o servem, que o bendizem e que o adoram. Que nesta manhã, deste primeiro dia da semana, chamado o domingo, eu e você sejamos encorajados com estas palavras de Deus, ditas à época de Ageu, porém renovadas hoje para mim e para você. Esforçai-vos e trabalhai, e não temais, porque Deus age com base na aliança, na promessa que Ele tem para cada um de nós. Seguindo assim, não erraremos o caminho, não nos perderemos e realizaremos algo que será para a glória de Deus. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.